Sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão Ufológica. Falaremos sobre ufologia e temas correlatos. E não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho, compartilhar e deixar seu like. Obrigado. Olá, meus amigos, minhas amigas. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Agora para o 13º episódio, dessa primeira temporada. Vamos ver se eu continuo depois uma segunda temporada, não sei ainda. Mas está sendo muito bom, tá? Está sendo muito bom para mim por relembrar muita coisa. Está sendo muito bom para mim por compartilhar com vocês isso tudo. Não quero que isso fique guardado somente para mim, né? Então, é isso. Pretendo, quem sabe, daqui a algum tempo, fazer uma edição especial, né? Um capítulo especial para explicar uma série de coisas que eu ainda ficou sem que eu pudesse explicar para vocês. A origem deles, os idiomas que eu aprendi com eles, né? Enfim, temos muitas coisas ainda que fiquei devendo, vamos dizer assim. Me sinto em débito com vocês em relação a isso, mas eu vou procurar fazer isso, tá ok? Bom, então vamos aí para o 13º. Hoje eu vou falar de uma pessoa extremamente querida aqui no meu coração, que me ensinou muito, que me abriu os olhos para um outro mundo que eu não pertencia, que eu não imaginava. Mas vamos lá, vamos começar. Começando aqui o nosso 13º episódio, vou falar de uma pessoa muito importante na minha vida, realmente muito importante. O nome dela, Noêmia. Como eu havia falado no episódio anterior, eu conheci diretamente pela primeira vez Noêmia quando o meu amigo Jorge foi convidado para fazer o teste, né, daquela coisa do mapeamento cerebral, que é um projeto do John Mack que eu contei aqui para vocês, que eu também participei. Então, conheci a Noêmia porque ela estava fazendo o teste. Foi ótimo o encontro e a partir dali comecei a frequentar as reuniões da Noêmia, que eram reuniões normalmente à noite, tá? Eram as mais diversas possíveis. Mas as primeiras que eu fui eram à noite. E era interessante porque, quando eu digo à noite, não é tipo assim, cheguei lá às 9 horas e saí às 11. Não, cheguei lá às 9 horas e saí às 6 da manhã, 5. Porque a gente ficava a noite toda, era um grupo, né, de pessoas que ficavam aprendendo com essas consciências cósmicas. Consciências cósmicas foi um título que eu dei, porque, na verdade, não são o que eu reputo de extraterrestre. É muito acima disso, entendeu? Extraterrestre é apenas uma parte, uma fatiazinha desse bolo universal, né? Mas nós temos coisas muito mais elevadas que isso, se é que eu posso usar esse termo. E então essas consciências cósmicas é que se comunicavam sempre com a Noêmia, né? E a partir dessas consciências nós recebíamos informações, treinamentos, orientações, dicas sobre muitas coisas, principalmente no nosso dia a dia aqui no planeta, né? A nossa vida pessoal, a nossa vida emocional, o nosso equilíbrio, o nosso entendimento, a nossa compaixão com o outro, etc, etc, etc. Era uma outra vibe, né? Não da ufologia em si, de ter o contato, ver eles pessoalmente, tocar, ver se são de carne e osso ou não, se o equipamento era de metal ou não, enfim. É uma outra coisa, completamente diferente, mas muito importante para mim, muito. E qual a conexão? Né? Qual a conexão Noêmia com aquilo que eu vivia, que era essa coisa da ufologia, né? Dos contatos ufológicos, etc. A conexão é a seguinte: lá
no trabalho com a Noêmia, eu percebi uma coisa e descobri uma coisa. Aquele símbolo, que eu vou até mostrar de novo aqui para vocês, que ficou no gramado naquele meu contato de 1978, junto com o Helder, que nós entramos na nave e tal, aquilo é um símbolo, aquela marca no gramado queimada, aquilo é como se fosse uma logomarca, se é que eu posso falar dessa forma, num comando. E esse comando chama-se Comando Astar. Né? Por que eu não digo Astar Sheran? Porque Astar Sheran não é um indivíduo, não é uma pessoa, não é uma entidade, não é um espírito, não é um anjo, enfim, arcanjo. Não. Astar é um comando onde vários grupos, não só extraterrestres, como os de outros níveis, como consciências cósmicas, etc. e tal, trabalham em conjunto, em várias frentes, com várias atuações em vários níveis. Então, aquele que eu fiz contato em 78 era um grupo do Comando Astar no nível extraterrestre. A Noêmia pertencia e trabalhava também no Comando Astar, ou seja, as consciências, né? Que a Noêmia era a condutora, ali era a intermediária, também trabalhavam e trabalham nesse nível do Comando Astar. Só que num outro patamar, tá? Num patamar não físico, um patamar que eu não chamaria de espiritual, é um patamar de consciência pura, consciência cósmica. Por isso que eu dei o nome, eu apelidei de consciência cósmica e não de extraterrestre. Bom, como eu disse, as reuniões duravam muito tempo e a base das reuniões, no início, foram sempre o budismo tibetano, tá? Budismo tibetano mesmo, ok? Então, tinha-se toda uma prática do budismo tibetano e, após isso, as conversas com essas consciências, tirar dúvidas, fazer questionamento, rir. A gente passava a noite inteira aprendendo, anotando ou não, gravando ou não, mas normalmente não se gravava. E isso foi no ano de 1993, 94, tá? Foi nessa época que eu conheci a Noêmia. E aprendi muito, gente, aprendi muito. Aprendi frases que eu levo para a minha vida, né? Que eles gostavam muito de usar o nosso idioma e, se utilizar de trocadilhos, né? Para a gente entender algumas coisas. Eles usavam assim, tipo, a mente mente. Ou seja, para a gente tomar cuidado com a nossa mente, que a nossa mente nos pega, ou melhor, nos prega muitas peças. Então a gente trabalhava com esse tipo de trocadilho, que era para a gente gravar esse tipo de coisa. A Noêmia falava muito, eles, né, as consciências falavam. O que é um ponto de vista? É só um ponto de vista. Não tem uma abertura para entendimento total. Né? E aí é uma coisa muito difícil. Né? Enfim, eram tantas coisas que a gente aprendia e aprendemos que eu levo para a minha vida, para o meu desenvolvimento interior, para o meu desenvolvimento até espiritual. E assim, esse aprendizado todo foi uma maravilha. Foi um amadurecimento, um engrandecimento interior muito importante na minha vida para eu conseguir subir um pouquinho de degrau. E não sou superior a ninguém nem nada, mas conseguir ter um conhecimento um pouco mais amplo, mais vasto do que é espiritualidade e do que é ufologia. Né? E que entre esses dois pratos da balança, vamos dizer assim, metaforicamente, existe uma outra coisa que são as consciências. Essas consciências universais, essas consciências que eu chamo de cósmicas. Bom, vamos falar um pouquinho da Noêmia,
né? Noêmia era uma menina, nasceu filha de pescador, né? Portanto, caiçara, é como a gente costuma falar de pessoas que vivem da pesca e são pescadores. Só que ela tinha sempre teve, de nascença, um dom de curar pessoas. Isso se manifestou muito cedo na vida dela e ela começou a curar pessoas. Era uma criança que curava pessoas. E isso se espalhou, começou a se fazer filas na porta da casa dos pais, né, dela. E aquilo foi ficando uma coisa muito volumosa, muito complicada de lidar com aquela situação. Eles, né, a família e ela, de Angra dos Reis. E aí o pai resolve então tirar ela de Angra dos Reis e vieram para o Rio de Janeiro, para evitar aquela situação, porque ficou de uma maneira que virou um caos a vida deles, né? Imagina, uma menina que curava pessoas com lepra, com todo tipo de doença, de problema, é uma coisa complicada. E aqui a Noêmia cresceu, né? E um dia, como apareceram essas consciências, como elas realmente se apresentaram na vida dela de uma vez por todas, né? Um dia, Noêmia, na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, ela na beira do mar, resolveu ir de noite. E para quem conhece, entre o calçadão, que é muito iluminado, e a beira do mar, da água, tem uma distância bem grande. Só que na beira da água não tem essa iluminação. A iluminação é ali pro calçadão, por causa das pessoas que fazem seus exercícios, que vão ali para os quiosques, né? Fazer um lanche, enfim, beber alguma coisa, um happy hour com os amigos, enfim. E ela não, ela resolveu sair de casa e ir para a beira da água, bem próximo à água, para molhar os pés ali e tal. Já falei para vocês, filha de pescador, então, o mar, né? Muito presente na vida dela. E ela foi. Só que, naquele momento que ela estava à beira da água, apareceram duas pessoas, dois camaradas, que vieram se aproximando dela. Obviamente com a intenção de assaltá-la, né? Vieram com faca, se não me engano. Desculpe aqui se houver algum erro da minha memória, mas o global da história é esse mesmo, tá? E realmente anunciaram um assalto, chegaram para perto dela, uma mulher, né? Uma mulher jovem, pequena, indefesa, sem ninguém por perto, pouquíssima iluminação na beira da água. Eles vieram com a faca para assaltar a Noêmia. E nesse momento, Noêmia disse que ia paga, né? Mas depois ela ficou sabendo que ela canalizou uma consciência que, para livrar ela daquela situação, disse para os camaradas que ele era o Zé Pilintra. E esse Zé Pilintra começou a gingar a capoeira, tal, na frente dos caras, os caras ficaram com medo e, por respeito, soltaram as armas, né, a faca e tal, pediram desculpa, se ajoelharam na areia, pediram desculpa. Ô, seu Zé Pilintra, me perdoe, eu não sabia, e tal. E ó, fugiram. A partir daí, esse Zé Pilintra, que não era Zé Pilintra, se transformou no Zé. E a gente perguntava para ele, pá, por que Zé? Ele falou, Zé vem de Zeus, Zé pode ser qualquer coisa, é um som, não importa. Ou seja, ele não tinha esse ego, nunca teve, de querer dizer que era, sei lá, vamos supor, um comandante, nada disso, entendeu? E aí foi ele que deu o início, o pontapé inicial a tudo isso, que já vinha acontecendo com ela desde criança, só que ela não tinha essa consciência das consciências que iriam trabalhar através da vida dela. Então foi assim que surgiu Noêmia. A Noêmia começou a ter pessoas que a seguiam, né? Naquela época não havia internet. Seguiam, quando eu digo seguiam, que iam até a casa dela, aprender com ela, etc. e tal. E esse grupo
ao qual eu acabei fazendo parte. Eu agradeço muito por isso, essa oportunidade, e que me mostrou o aspecto do comando Astar, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Em algum momento vocês vão escutar um áudio que eu recebi deles e vocês vão ver exatamente como é a coisa, né? Bom, esse grupo de consciências usava muito o que tinha na época nas mãos ali, né? Que a gente entendia. Então usava música, algumas letras de música que tinham alguns recados, até subliminares, muito interessantes, para nos ensinar certas coisas. E usavam muito vídeo. Aquela época era o auge do videocassete, né? Muitas locadoras. Então, eles indicavam um filme. Tá? E depois de um certo tempo de indicar filmes, para que alguém do grupo fosse lá e alocasse o filme para que todos assistissem, e eles, através do filme, trechos do filme, mostrassem certas situações na vida das pessoas, no dia a dia, comunidade, etc. e tal, e o porquê daquilo. Além disso, depois de um certo tempo, algumas das pessoas ficaram até habilitadas por eles, inspiradas por eles, de entrar numa locadora e ver um filme e falar, pô, vou levar isso aqui. Ter aquele ímpeto, né? Aquela intuição de levar e levava e eles usavam. E na maioria das vezes o filme era pertinente à situação ou à necessidade proposta ali no grupo para aprendizado. Bom, além de a gente aprender muito sobre Buda, eu reparei que um certo momento em diante, eles começaram a falar muito comigo e com o meu amigo José Carlos, não o pai, o filho, né, que frequentava também as reuniões, falar sobre Jesus, sobre o Mestre Jesus. E aquilo foi muito interessante. Aquilo me levou a uma série de coisas que eu vou contar aqui para vocês. Uma das coisas muito interessantes a respeito de Jesus foi que um dia recebo um telefonema da Noêmia me pedindo que fosse até a casa dela, o prédio dela, né, o edifício, o apartamento dela, em Copacabana, né? E eu fui. Marcou comigo, se não me engano, eram 3 horas da tarde, por aí. Eu fui, né? Não sabia que eu ia encontrar lá o meu amigo José Carlos, que estava me esperando. E era uma reunião, depois eu fiquei sabendo, obviamente, uma reunião específica, só com as consciências, para falar com a gente, principalmente o Zé, que era o que comandava toda essa situação. Era o cabeça, o comandante, tanto é que a gente chamava ele às vezes de comandante. Então ele armou uma situação para que a gente ouvisse a respeito de Jesus, né? Alguma conexão que eu teria, que o meu amigo José Carlos também teria, com esse lado não budista, mas esse lado do cristianismo, né? Do cristianismo puro, né? De Jesus mesmo, não de religião nenhuma, ok? E eu fui, cheguei lá no horário combinado, naquele dia, parei meu carro, estacionei meu carro e fui até a portaria para chamar a Noêmia. E era porteiro eletrônico, ou seja, não tinha uma pessoa, era um porteiro eletrônico. Apertei o botão no apartamento da Noêmia. A Noêmia atendeu, falei: Oi, Noêmia, boa tarde. Marco Antônio, posso subir? E eu escutei ela falar: Sim, pode, Marco Antônio. Foi só o que eu escutei. Quando eu olhei para o lado, gente, eu não vi mais Copacabana. Eu não estava mais em Copacabana. Não tinha rua, não tinha prédio, não tinha meu carro, não tinha os carros, não tinha Copacabana, não tinha mais nada disso. Nada, eu estava acordado, olhava para mim, para os meus braços. Meus braços eram diferentes dos meus braços, né, atuais. A roupa era diferente, a vestimenta. O chão era de terra batida, como se fosse uma terra meio avermelhada, meio seca, né? E as pessoas passavam, umas com um jarro de água, outras com alguma criança, outras. Era um movimento que assim que lembra muito, muito, muito a época que são retratadas nos filmes, na época de Jesus. Aquilo me passou na cabeça na hora. A minha mente veio na hora aquilo.
E eu fiquei olhando e não via mais Copacabana. Então eu tinha a minha consciência que teria que estar em Copacabana e não estava, né? E aquilo durou alguns momentos, até achei longo demais, fiquei até preocupado com aquilo. E de repente voltou tudo. Eu olhei, estava novamente eu na porta e do interfone vinha a voz da Noêmia falando: Então, Marco, abriu ou não abriu aí? Tá aberto? Aí eu: Oi, Noêmia, tudo bem? Não, abriu sim, desculpa aí, eu vou subir. Tá bom, sobe. Aí eu meio atordoado com aquilo que acabara de ter acontecido comigo. Entrei no prédio, subi o elevador. Quando eu abri a porta do andar, a porta do apartamento da Noêmia já estava semi-aberta, me esperando, obviamente. E aí eu me aproximei. Quando eu fui tocar a campainha, mesmo assim, mesmo eu não ia entrar, né? Quando eu fui tocar a campainha, a porta se abre. Era a Noêmia, só que canalizando o Zé, com uma voz de homem, né? Oi, Marco Antônio, tudo bem? Boa tarde, pode entrar. Deixa eu te perguntar, gostou da surpresa lá embaixo? Aquilo foi impressionante, porque se fosse uma maluquice da minha cabeça, alguma coisa, seja lá o que fosse, eles não saberiam. Então aquilo foi provocado, né? Aquela situação de sumir Copacabana e eu estar em outro lugar foi provocado. E aí o Zé me fala uma coisa muito interessante. É, te conheci de outro jeito, hein? Reparou que você estava diferente? Aquilo foi uma outra situação complicada. Eu fiquei muitos dias depois pensando a respeito. Eu entrei, né, assisti o filme. O filme era A Última Tentação de Cristo, onde eu e o Zé Carlos, filho, pudemos assistir só nós três ali na sala, uma maior tranquilidade. O filme ia sendo parado à medida que eles queriam explicar alguma coisa em relação à vida de Jesus ou algum ensinamento que aquele filme trazia dentro da palavra de Jesus. E aí nós fomos entendendo muitas coisas que eu nem imaginava, né? Eu não tinha nenhuma conexão com religião, nem com cristianismo, nem com nenhuma. Então, aquilo foi me mexendo comigo, realmente mexendo comigo. Vimos o filme todo, depois tomamos um lanche e tal. Aí Noêmia voltou a ser Noêmia, e a gente bateu um papo, coisa e tal. Fui embora. Essa foi uma das experiências. Eu vou ter que resumir, que eu não vou contar tantas coisas que eu passei ao lado da Noêmia e do grupo, né? Então, são muitas coisas, realmente. Mas essa é muito marcante, foi muito marcante para mim, entendeu? Bom, continuando, teve uma outra reunião em que, no meio da reunião, na hora do descanso, que a gente fazia um lanchinho e tal, tomava uma água, vai ao banheiro, coisa e tal, o Zé, canalizado pela Noêmia, né, ele me chama num canto e fala assim: Marco Antônio, vem aqui. Aí entramos num quarto, deixou a porta semi-aberta, a luz acesa do lado de fora, falou: Olha para os meus olhos. Eu olhei, não vi nada. Tá vendo alguma coisa? Eu falei: Não, Zé, não tô vendo nada. Então eu vou baixar um pouco a luz aqui. Olha agora. Aí ele olhou e ele botou a mão assim, para escurecer um pouquinho. Quando eu olhei, os olhos dele saltaram de dentro da Noêmia, se é que eu posso falar dessa maneira, saltaram. E eu tomei um susto, porque não vi ali um extraterrestre. Aquele olhar profundo, aquele olhar amoroso. Para mim, eu vou falar com toda certeza para vocês, tá? Sei que muita gente não vai acreditar e eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Aquele olhar era um olhar de Jesus. E aquilo me emocionou muito, foi impactante por muitos e muitos dias, e é impactante até hoje quando eu lembro aquele olhar, porque é algo completamente diferente de tudo que vocês possam imaginar
do que seja o olhar de uma pessoa, por mais amorosa que ela seja, mais carinhosa, mais, enfim, em relação a nós e tem um olhar assim. Mas aquele olhar, além da cor dos olhos, da luminosidade, era algo completamente diferente daquilo que a gente pode imaginar. E aquilo me impactou e, vez ou outra, eu me lembro e fico impactado com aquilo. Então, aquilo para mim, ou seja, a convivência com a Noêmia foi um aprendizado absurdo, aprendizado interior, de desenvolvimento, de elevação de consciência, de espiritualidade também, por que não, né? Posso falar assim. Foi muito forte, muito forte. E eu via que Noêmia sempre comigo, ou seja, não só Noêmia, como principalmente as consciências comigo tinham uma coisa voltada para Jesus. Então, eu fiquei sempre muito impactado com as experiências que passei por lá, né? Experiências espetaculares, né? E também, em determinado momento, eu até fui um pouco até incisivo com eles em relação à ufologia, porque eu falei assim, poxa, eu estou aprendendo tantas coisas maravilhosas com vocês. Então, para que me serviu essa ufologia? Acho que eu vou deixar isso tudo de lado. Aí uma dessas consciências falou para mim, não, não deixe. Isso é teu caminho de vida, é a tua vida. Não, não faça isso, porque isso é a sua vida. Aí eu entendi que não era para eu largar a ufologia e passar para um outro estágio, que é o que eles estavam me ensinando e me mostrando. Era uma junção, era um caminho. Não era para, em prol de uma coisa nova, eu deixar para trás ou esquecer ou negar uma outra coisa. Era tudo um aprendizado, um caminho. E ali era um outro tipo de aprendizado, né? E ali era um comando, entendeu? Na verdade, eu já adianto para vocês que eu participei, não vou dizer um comando, vamos dizer assim, uma equipe. Eu participei, tive a oportunidade de estar sobre o trabalho de 3 equipes. Lá no início, até o meu contato, né, no início que eu digo é meu nascimento, desde que eu nasci, até o meu contato em Cafubá com o Helder e tal, né, era uma equipe extraterrestre, tá? Jorge, era tudo uma grande equipe extraterrestre. Noêmia era uma grande equipe que pertencia também ao mesmo grupo, só que em um outro setor. Só que era uma equipe que trabalhava com outras questões e não eram extraterrestres, ok? Eram consciências cósmicas, muito mais abrangente. E depois eu vou ter uma terceira equipe que eu vou contar, espero que eu conte numa outra temporada para vocês a partir de 2002, que é um outro amigo meu, um canalizador, que é uma outra equipe, entendeu? Completamente diferente, que junta um monte de coisas com essa última equipe, com essa equipe, terceira equipe. Então, assim, são 3 equipes, não vou falar ter 3 comandos, porque eu tenho esse entendimento que o comando era um só, mas as equipes eram diferentes, entendeu? E o aprendizado também, muito diferente uns dos outros, né? E muito importantes, todos eles se complementavam, né? Sempre se complementaram. Mas é isso. Noêmia, para finalizar aqui para vocês, Noêmia tinha um problema de saúde muito sério, muito sério. Era um câncer, né? E que não tinha o que fazer e já foi, os médicos já tinham desenganado ela já várias vezes. Em um determinado dia da vida dela, ela é internada no hospital, ela recebe uma visita de um médico ruivo, magrinho, ruivo, que falava com um sotaque muito forte, português arrastado com um sotaque muito forte, e que fez uma visita ao leito dela, e ela não conhecia esse médico. Aí o médico falou um monte de coisa para ela a respeito do estado dela, médico de jaleco branco e tal, que tal, para ela ficar tranquila, que ela ia ficar boa, coisa que nenhum médico falou, pelo contrário, desenganaram ela, né?
E ele saiu da sala, do quarto, né? E foi embora. Só que, depois, o que aconteceu? Noêmia ficou curada, completamente curada. Nunca houve esse médico naquele hospital. Isso foi pesquisado e procurado. Então, mais uma coisa para a gente entender como é que a Noêmia era tratada, como é que ela era conduzida, né? E assim também nós que participamos do grupo éramos conduzidos de uma maneira coletiva e de uma maneira individual também, certo? É extremamente importante para a minha vida, um aprendizado que vou levar para sempre na minha eterna busca, no meu eterno conhecer coisas novas, que eu sou uma pessoa que acredito que, como vocês, assim, né? Assim como vocês, gostam de aprender, gostam de ouvir, gostam de participar, gostam de buscar. São o quê? Buscadores, né? Assim como eu. E essa história da Noêmia, que eu teria muitas outras coisas para contar para vocês. Eu vou finalizar por aqui, para o episódio não ficar muito longo, tá bom? Mas depois a gente vai, à medida do possível, qualquer curiosidade, a gente vai estendendo isso, não só nas respostas aqui embaixo, né, nas perguntas, nos questionamentos de vocês, como também, quem sabe, um vídeo extra falando a respeito de determinadas coisas. Ok? Vamos ver como é que fica. Bom, é isso, meus amigos. Essa é a Noêmia fantástica, espetacular, maravilhosa, de um nível de consciência assim extraordinário, entendeu? Que chocou, inclusive, um amigo meu que apresentei a ela. E ele ficou encantado porque ele saiu de lá falando assim: Nossa, mas essa mulher, esses seres são. Ele chamava de seres, né? São amor puro. Nunca vi isso. E ele era um cara bem conhecedor desse tipo de busca. Então, essa foi Noêmia, um mestre na minha vida. Ou vários, né? Eu poderia dizer. E essa era a função dela. Obrigado, então, por me ouvirem até aqui. Obrigado pela disposição de vocês. E eu aguardo vocês, então, ou aqui embaixo nos comentários, para a gente conversar e trocar ideia e tirar dúvidas, se for possível. Apresentar para vocês novidades. Mas antes, eu ia me esquecendo de uma coisa muito interessante que eu vou colocar para vocês ouvirem. É uma pequena historinha com a Noêmia que eu me lembrei agora e resolvi colocar aqui para vocês. Um certo dia, a Noêmia me telefona, de dia. Fala: Marco Antônio, eles estiveram aqui e deixaram um presente para você. Eu falei: eles quem? Ele falou: os seres. Ela falou: os seres, as consciências e tal. E deixaram um presente aqui para você. Você não quer vir buscar? Aí eu falei com ela: vou até agora. E foi o que eu fiz. Posso ir? Ela falou: pode. Eu fui rapidamente para lá e tinha uma fita cassete gravada com a voz do Zé, falando num idioma totalmente diferente. Claro que muito tempo depois eu tive a resposta que eu queria do que era aquilo, mas eu vou procurar deixar isso para mim mesmo, por enquanto, essa tradução, né, desse idioma e do que está sendo falado e dito lá. Vocês me desculpem, tá? Mas a gente vai até onde dá. Tem hora para tudo. E assim, foi fantástico, tá? E eu vou colocar um pequeno trecho aqui para vocês do idioma e vou colocar aqui no final, então, desse episódio, além desse pequeno trecho do idioma, porque era uma fita, né? Então a coisa é maior, mais longa. Então, vou colocar esse pequeno trecho e vou colocar uma coisa definitiva, vocês vão entender, no idioma deles, que é um cumprimento e uma apresentação do comando Astra. Então, escutem agora esses dois trechos, né, dessa gravação
que me é muito cara e que eu tenho um carinho enorme, até pelo que tem dentro disso. Anının o şeyde giriyor haraminden şar. O iyi aşırı kan bir hırbının ayak. Yano yakriyo na şu hanım oluyor. Yakriyo yaşına. Yakriyo yaşına alıyor. Andur bir yok kırmış. Harman ona yakriyo dava. Andur bir yok aşına. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E até o próximo episódio. Forte abraço.